Eu gostaria de registrar aqui meu agradecimento ao Instituto Milênio, na pessoa aí do Paulo. É sempre uma satisfação, vira e mexe, eu sou convidado para os eventos, é sempre, para mim, uma enorme satisfação poder falar aí para o público, né? A gente, de uma maneira ou de outra, temos aí nossas divergências, mas no principal há uma concordância bastante grande na maneira de pensar, então é uma maneira aí da gente circular ideias e ver o que nós podemos fazer para sei lá, favorecer o nosso conjunto de crenças, vis-à-vis o outro conjunto. E eu até queria pegar esse gancho para começar a falar da substância aí do painel, aí, um pouco pensando o que está acontecendo no Brasil hoje, tá? Nessa visão de capitalismo de Estado. Eu já fui professor universitário, deixei de ser há pouco tempo atrás, e já tive a chance de ler toda essa literatura de intervenção do Estado na economia e mais outras que diz respeito, mais outros livros, outras literaturas científicas que dizem respeito ao papel do Estado em diversas esferas da vida social. Eu não tenho ilusões, quer dizer, antes de mais nada eu sou um cético, inclusive com relação à minha própria ideologia, eu tento não cair na armadilha que o grande filósofo Ernest Cassirer colocou para os céticos, né, que ele dizia que o único problema do cético é a fé no ceticismo. Né? O cético tem que ser cético, inclusive com relação ao ceticismo. De modo que eu não tenho nenhuma adesão cega a nenhum tipo de ideologia, inclusive a minha própria, ela nada mais é do que ideologia, como é a dos meus adversários, por exemplo. Então, quando você olha o funcionamento do mundo político, o mundo político, o mundo liberal, você tem alternância do poder em qualquer lugar no mundo. No Brasil, você pode ter um período mais longo com um partido no poder, mas em algum momento tem alternância do poder. Em todo lugar do mundo é igualmente legítimo que um lado defenda, basicamente, o que é um discurso de esquerda, tá? Ele diz, acabou a esquerda, etc. É uma grande bobajada, né, dizer que acabou. Você tem uma concepção geral de esquerda que é uma concepção que diz que para melhorar a vida das pessoas é preciso ter mais governo. É uma visão legítima. É uma visão legítima, uma parte grande da sociedade brasileira concorda com isso, e o PT e os governos do PT representam essa visão. Mas tem a visão alternativa também, que afirma que para que a vida das pessoas melhore, é preciso ter menos governo na vida das pessoas. Tá? E é uma visão igualmente legítima, uma parte enorme da sociedade brasileira concorda com isso. E nós não temos no Brasil hoje, e aí, na verdade, o meu objetivo é muito menos falar do governo do PT, muito mais falar do que seria uma suposta oposição. Tá? Nós não temos ninguém que organizadamente defenda essa visão de mundo. Tá? O que é a privatização e a telefonia? Por que a telefonia melhorou? Porque tem menos governo. Tirou o governo da telefonia, colocou iniciativa privada, melhorou a telefonia. Essa é uma visão igualmente legítima. Né? Eu não, como eu disse inicialmente, sou um cético, nenhum é superior ao outro. Tá? A gente acha que a nossa é superior simplesmente porque é nossa, mas o outro também acha que a dele é superior simplesmente porque é dele. Tá? Então você tem essa ideologia, a ideologia de esquerda, por dar prioridade à intervenção do Estado na vida econômica e social, ela dá prioridade também quando tem que escolher o dilema, né, o trágico dilema, a escolha trágica entre ter mais igualdade e ter mais eficiência. A esquerda vai dizer que é melhor ter mais igualdade, vai tentar favorecer uma distribuição via governo da renda de tal maneira que ela seja mais provedora da igualdade. Isso está em Norberto Bobbio, é verdade, uma visão minimalista de esquerda e direita. E a direita, quando tiver que fazer escolha trágica entre igualdade e eficiência, vai escolher eficiência. Tá? O que nós vamos ver nesse período, nós estamos vendo, é uma perda de eficiência da economia brasileira em função do governo. Em algum momento, essa perda de eficiência vai ferir gravemente o crescimento econômico. A eleição presidencial vai se dar num momento de crise econômica e aí o eleitorado chama a oposição para ela empreender mais eficiência. Mais eficiência muitas vezes gera mais desigualdade e aí a sociedade vai querer mais igualdade e a alternância de poder se dá em torno disso. Tá? Grosseiramente, o mundo democrático, liberal, europeu, América do Norte, etc., funciona em torno disso, o nosso também. O Brasil está organizado dessa maneira. As sociedades, no meu entender, historicamente, elas caminham para a direita, no sentido de que vai aumentando a escolaridade, as pessoas se tornam mais independentes, acreditam mais que o indivíduo é capaz de prover o bem-estar, portanto, é necessário menos governo. O fato de elas caminharem para a direita não significa que acabe esquerda e direita. Significa que tanto a esquerda quanto a direita vão também para a direita.
caminho para a direita. O que foi o fenômeno Tony Blair, se não a inflexão para a direita do Partido Trabalhista Britânico? Porém, Tony Blair é mais à esquerda que o Partido Conservador. Então, o que eu estou dizendo, as sociedades caminham para a direita, porém as distâncias relativas entre esquerda e direita são mantidas. Tá? Elas vão sempre existir. São visões de mundo alternativas que se fazem representar. Qual é, no meu entender, um problema que o Brasil enfrenta, um problema mais do que diagnosticado, tá? Que, no meu entender, antecede esse. Eu já chamei a atenção aqui, a gente pode pontuar mais, o fato da nossa direita, que deveria ser, ou pelo menos explicitamente, ou vamos chamar conservadora, né? Porque a direita, no certo sentido, pode até pegar mal. Né? Os conservadores. Quando vocês colocam pesquisa de livro na internet, na Amazon, por exemplo, se você escrever direita, vai aparecer só a Europa, não vai aparecer Estados Unidos, e vai aparecer posturas extremistas, xenófobas, tipo Le Pen, etc. Tá? Se você coloca conservador, não, aí aparece o que eu estou chamando aqui de direita, que é o conservador americano. Tá? Nos Estados Unidos, o liberal é o Obama e o conservador é, digamos assim, direita. Então, eu estou só utilizando como palavras analíticas. Né? Do ponto de vista do embate político, é muito melhor se autodenominar conservador do que direita. A visão, basicamente, conservadora não está autoconsciente e representada no Brasil. Você não tem uma força política que sistematicamente defenda. A única pessoa hoje que faz isso isoladamente, que fez isso envergonhadamente no passado, mas hoje está muito desavergonhado com relação a isso, é Fernando Henrique. Tá? Fernando Henrique, pelo visto, tirou lá, enfim, a carcaça que tinha de esquerdista e agora assumiu plenamente o discurso conservador. Quando ele foi governante, ele fez isso na prática, mas com um discurso esquerdista, dando tinturas ao governo dele. Fora isso, você não tem ninguém. Tá? E aí, obviamente, por que em todo lugar do mundo um partido conservador tem como bandeira principal a redução de impostos? Porque é a bandeira que mobiliza as pessoas do ponto de vista do consumo eleitoralmente. Então, sempre o carro-chefe do discurso que diz menos governo é melhor para as pessoas melhorarem sua vida é o discurso da redução de impostos. Depois vem outro, desregulamentar, privatizar, etc. Só que no Brasil a gente esquece dos primórdios do liberalismo. O liberalismo, tá, e o país mais liberal de todos são os Estados Unidos, o liberalismo ele nasce com uma doutrina que tem efeitos equalizadores na vida das pessoas. Tá? Quem leu Alex Tocqueville seriamente, em particular o livro Democracia na América, sabe disso. Então, o discurso liberal, real, nunca foi aplicado no Brasil, a não ser, e aí, por Fernando Henrique, eu me lembro muito, quando o Gustavo Franco foi presidente do Banco Central, ele dizia isso explicitamente, saiu nos jornais. Ele dizia o seguinte: a burguesia brasileira nunca sofreu tratamento igual perante a lei. Ela sempre foi acostumada a bater na porta e ter tratamento privilegiado. Agora a gente vai dar tratamento igual. O Banco Central não vai receber ninguém privilegiadamente. E ele aplicou isso. Tá? Teve conflitos com a indústria farmacêutica e por aí vai. É assim que é o mundo liberal. Tá? O mundo liberal, ele beneficia, sim, todas as pessoas. Eu chamo a atenção, por exemplo, o lema do governo Lula, foi Brasil, um país de todos. Ele pode ser visto como um lema liberal. País de todos em que sentido? A lei aplicada para todos, que não é no Brasil. Não é. Aécio, ele se acha um tal que pode dirigir sem carteira. Né? Ou pode dirigir com carteira vencida, porque a polícia vai parar ele, vai ver que ele é governador de Minas, foi governador de Minas, e não vai pedir a carteira dele. Não é um liberal de verdade. Eu ando com meus documentos em dia. Mas andar com meus documentos em dia me equaliza as pessoas mais pobres do Brasil. Só que nossos políticos são aristocratas, em particular os que deveriam ser liberais. Ora, o liberalismo surgiu com uma ideologia contra a aristocracia. Eu peguei hoje, não tem nada mais atual que a foto que saiu hoje. Não sei se vocês viram aqui, você faz a etnografia dessa foto aqui, o Obama acompanhando lá a missão lá. Até eu não resisto à piada, descobriram onde era o esconderijo do Bin Laden. Era na sala de troféus do Vasco. Há 10 anos ninguém vai lá. Ele estava vendo aqui a operação, tá? A operação. Se fosse no Brasil, o idiota, perdão a expressão, babaca do presidente ou do governador estaria na cabeceira. Nos Estados Unidos não está o presidente. Não está. E não é demagogia do Obama, é porque não tem legitimidade lá. Alguém que não entende tecnicamente da operação está na cabeceira. E detalhe, a Hillary está numa posição de maior destaque do que ele. Está aqui o vice aqui. Tá? No Brasil, não. São todos políticos aristocratas, eles têm que posar para a foto da cabeceira. Governadores, prefeitos, inclusive nós chamamos o Fernando Henrique até hoje de presidente, ele não chama ele de ex-presidente. Tá?
O liberalismo exige isto, exige tratamento formal igual perante a lei. Então nós temos que estar predispostos a estar submetidos à lei. E os nossos políticos, que são ditos liberais, deveriam fazer o mesmo. O PSDB controla 8 governos estaduais. Vamos a um exemplo concreto. Estava vendo lá a cobertura do terremoto no Japão, aí a Globo estava lá passando, lá o cara dizendo que a estrada aqui foi consertada em 6 dias. Aí, se eu não me engano, era o Covarico, disse, olha, só que a gente não pode parar aqui no acostamento. Porque se parar no acostamento para filmar, fotografar, sem razão, você perde a carteira. Então a gente olha o trânsito civilizado do Japão, acho que foi mágico. Não foi mágico. Também não foi mágico o trânsito civilizado dos Estados Unidos. Você tem uma repressão dura para fazer o trânsito ficar civilizado. Tá? Quando você vai no aeroporto de Miami, é paradoxal. Você vê uma plaquinha aqui, na lei da Flórida, o pedestre tem preferência. Como é que pode, numa sociedade que todo mundo só anda de carro o tempo inteiro, o pedestre tem preferência? Porque é uma sociedade liberal. Então, a primeira maneira da oposição fazer oposição ao governo federal era pegar seus 8 Detrans e dizer, vamos proteger o pedestre. E vamos usar os Detrans para proteger os pedestres. Como? Reprimindo os motoristas recalcitrantes duramente. Só que eles não têm coragem de fazer isso. Pelo contrário, quem deveria ser líder se dá o luxo de andar sem os documentos e bêbado. Ainda bem que não tem cheirômetro, só tem bafômetro. Os liberais de verdade têm que andar dentro da lei. Olha, o que eu estou falando dele se aplica a todo mundo que está na oposição, sem exceção. Tá? Eu estou pegando um gancho de algo recente. Tá? Não tem ninguém que se sinta mais aristocrata e mais, na verdade, irmão mais velho de Deus do que Serra. Como é que alguém que possa defender o liberalismo se sente superior aos outros? Não se sente. Se o Obama se sentir superior aos outros nessa operação, estaria na cabeceira. Ninguém sabe direito no Brasil quem foram os primeiros a defender o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Democratas ou republicanos? Republicanos. Republicanos. Por quê? Porque são liberais. Como é que a lei vai tratar diferente as pessoas se nós somos liberais? Os democratas vieram muito tardiamente em função da migração dos negros do sul dos Estados Unidos para o norte. Com aquela mistura lá com o New Deal, etc. Começaram a votar nos democratas e aí os democratas do norte passaram a defender e pressionar os democratas do sul. Muito tardiamente eles passaram a defender a igualdade de negros e brancos. Outra coisa, só para finalizar aí, eu já recebi ali a plaquinha dos 5 minutos, eu dei o exemplo dos Detrans. Igualdade de oportunidade. Cadê a oposição fazendo o discurso da igualdade de oportunidade? Igualdade de oportunidade, a primeira campanha do George Bush, eu pego propositadamente o exemplo republicano, ela tinha como mote principal da campanha que todas as crianças vão ter educação mais ou menos semelhante ou mais ou menos igual. Inclusive as mais pobres, o governo vai agir nessa direção. Porque você aceita que você joga a pessoa no mercado de trabalho, ela se vira no mercado de trabalho. Mas você não pode jogar a pessoa no mercado de trabalho com linhas de partido diferentes. Aí a disputa é completamente injusta. Então você procura prover igualdade de oportunidade. Você diz, olha, vamos preparar todo mundo o mais... A gente sabe que não dá para ser tudo igual. Mas vamos tentar colocar... Vamos colocar isso como utopia e vamos tentar chegar perto disso. Tá? Isso a nossa oposição não fala, porque, na verdade, nossos políticos, e aí são todos, a classe política brasileira é desqualificada do ponto de vista técnico, é uma classe política despreparada. A gente está vendo essa discussão do sistema eleitoral, ninguém sabe nada sobre o sistema eleitoral, eles vão escrever artigos lá, não sabem como é que funciona o distrital, não sabem como funciona o proporcional. Eu sei porque tenho amigos que foram falar numa reunião de políticos, eles saem no celular, voltam, eles não estão nem aí para a discussão. Nunca a gente vai mudar para um sistema eleitoral que seja tecnicamente mais sofisticado. Por quê? Não tem massa crítica, não tem discussão, não tem preparação técnica para isso. Tá? Por que não tem preparação técnica? Não sabe o que é o liberalismo. E não sabe defender o liberalismo. É uma classe política de baixo nível. Diferentemente, por exemplo, de nossos executivos, de nossos acadêmicos, a academia, com todas as críticas que a gente possa fazer, é uma academia internacionalmente integrada e onde tem produção, ela é respeitada internacionalmente. Só que a nossa classe política não. Você olha o Obama, vem para o Brasil, ninguém entende qual o papel dele, ele sabe exatamente qual é o papel dele, é o papel de relações públicas. Ele faz um discurso que agrade os outros. O político brasileiro faz um discurso para você saber o que ele está pensando. É ridículo, eu não quero saber o que ele está pensando. Eu quero saber o que ele vai fazer para mim. Tá? Ou seja, é uma postura aristocrática da classe política brasileira. Eu compreendo essa postura do lado do PT. Compreendo porque a esquerda tem afinidades eletivas com essa visão de mundo. Mas não compreendo de quem deveria ser oposição.